Pronto, valendo, nossa segunda aula agora. Vamos falar sobre, nossa aula de agora vai ser sobre doutrina das últimas coisas, ou escatologia simplificada. Então esse é o ponto da nossa aula de agora. As pessoas que quiserem podem participar, fazer perguntas, estarem conosco, será um prazer para nós, ok? Bom, nesse ponto eu quero começar primeiro vendo o seguinte: quando a gente fala em escatologia, nós temos três livros que... Seu microfone fica melhor, né? O microfone fica melhor, né? Nós temos, agora acho que o som ficou melhor. Não precisa desligar, não. Ri não, Heron, o caso é sério. Se rir piora. Então, nós vamos fazer o seguinte: vamos fazer agora a aula sobre escatologia, e nós vamos observar algumas coisas interessantes. Por exemplo, quando a gente fala de escatologia, quais são os livros que você consegue se lembrar? Apocalipse. Mateus tem um trecho escatológico, mas tem mais dois livros de escatologia. Daniel, muito bem. Não. João e Apocalipse. Vamos lá, qual é o outro? E Ezequiel. Então você tem Apocalipse, você tem Apocalipse, você tem Daniel e você tem Ezequiel. Ok? Os três acentuados. Os três acentuados da escatologia, ok? Agora, Ezequiel. É o terceiro Ezequiel. Sendo que Apocalipse quase que total. Daniel, uma boa parte, e Ezequiel, uma parte menor. Certinho? Bom, vamos agora falar um pouquinho sobre outra coisa interessante de Apocalipse, porque tem a doutrina de Apocalipse, né, chamada, e tem a outra de escatologia. Então, a gente vai dar uma entendendo um pouco da outra. Na escatologia, melhor dizendo, não diria na escatologia, mas na Bíblia, nós temos 2, 3, 4 livros que falam sobre Jesus. Não é isso? Quem consegue me lembrar quais são eles? Mateus, Marcos, Lucas, João. Bateu? Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos. Quando a gente vai para o livro de Apocalipse, nós temos lá um evangelho, né, uma parte dele, dirigida às 7 igrejas. Quem escreveu? João. E quem ditou? Sim. Quem ditou as cartas às igrejas? O anjo. Não sei não. Eu acho que eu vou perguntar a Aline. É melhor abrir a Bíblia, gente. É melhor abrir a Bíblia. Nem sabe. Meu Deus! Onde é que estão as cartas? Abre aí, vê. Está marcado na sua Bíblia? Então. As cartas estão em... Vamos lá? 2. Isso. Começa dizendo o quê? Cartas às 7 igrejas da Ásia. Sim, continue. Primeira carta à igreja de Éfeso. Éfeso. Continua. Escreve ao anjo Sim. da igreja que está... Peraí. Vai. Continua. Isto diz: Aquele que tem à sua destra as 7 estrelas. que anda no meio de 7 castiçais de ouro. Quem é ele? Jesus. Então, quem ditou as cartas? Jesus. Ditou as cartas, João escreveu e encaminhou para quem? As 7 igrejas. As 7 igrejas. Ou seja, manda para o anjo das igrejas. Quem são os anjos da igreja? Os pastores. São os líderes espirituais. Fechado? Bom, deixa eu ver aqui se eu melhoro aqui. Então, nesse ponto, deixa eu melhorar aqui a minha imagem. Estou com medo que isso aqui não caia e desande, né? Vamos embora. Então, pronto, eu acho que vai ficar, eu acho que melhor assim. Então, ele escreve, dita, apresenta as características das 7 igrejas, que parecem muito com as épocas de hoje,
e fazem toda a diferença no entendimento, no procedimento e na expectativa da sua volta. No caso, foi uma revelação, né? Para ele, para João. Sim. Por causa as escritas dessas. Tem que ser, né, filho? Tem que ser, porque ele está lá atrás, descrevendo o que está lá na frente. Porque ele estava lá atrás, descrevendo o que estava depois de nós. Então, há essa diferença. Dá só um ok depois aqui, só para eu ver teu nome aqui. Eu gosto quando vejo teu nome aqui na live. Dá seu like. Então, você tem essa participação direta, coisa que não acontece nos evangelhos. Entende? Então, ele tem essa participação direta. Por que eu estou falando isso? Porque esse livro é um livro, Heron e Aline, é um livro que ele encerra todas as profecias desde Gênesis. Todas as profecias são cumpridas em Apocalipse. Depois de Apocalipse não tem mais nada, não tem o que comentar, não tem o que falar. Então ele encerra tudo. Nada ficou para depois. O Velho Testamento, vocês sabem que foi escrito com aproximadamente 1.100 anos, 400 anos em silêncio, e mais no primeiro século da era cristã se encerra o Novo Testamento. Então você tem esse período que cobre todo e nada ficou para depois. Então tudo que aconteceu está descrito em Apocalipse. A linguagem dele é diferente, sim, porque a linguagem é uma linguagem antiga, mas os símbolos correspondem à linguagem de hoje. Entende? Então tem esse ponto importante. Então a escatologia simplificada traz esse nosso entendimento. Bom, a Bíblia é o único livro. Outra coisa interessante, né, que a gente precisa observar aqui, é que a Bíblia, deixa eu melhorar aqui, viu? O som ficar mais alto, o pessoal enxergar melhor. Não gosta muito não, né? Deixa eu ver se fica mais direitinho aqui. Então, um outro ponto que a gente não pode esquecer é que a Bíblia é o único livro do planeta em que a história é escrita, já leu aí, não foi? Com a sua cara já leu. Que a história é escrita com boa antecedência. Nenhum livro na história tem isso. Até porque história só se pode ser escrito depois. Né? Depois que se vive. O ato, por isso que é chamado Ato dos Apóstolos, ele foi escrito durante. Mas a história, ela não pode ser escrita com antecipação. Agora, voltando aqui para as 7 cartas. Não vai para as cartas, que a nossa história é outra. Mas diga lá. No caso, o diagnóstico dessas igrejas já estava vivendo? Ou Já. Bom, eu não sei. Eu teria que observar isso melhor. Eu vou pensar nesse seu pensamento. Me responde depois? Respondo. Viu? Me pergunte isso depois para não esquecer. Porque o que é que acontece? Essa sua pergunta é uma pergunta interessante, porque hoje parte dessas igrejas estão só história. Então elas não têm hoje, a Éfeso e tal, e outras igrejas estão só algumas paredes em pé, não tem mais história, entende? Agora, por que tem uma ligação direta futurística? Porque observa a questão, se estivesse acontecendo na época, poderia até ser Aline, poderia até ser uma revelação, mas não teria um aspecto escatológico. Você sabe qual é a diferença da visão escatológica para a visão apenas para a revelação? A revelação revela o que está acontecendo, ou prestes a acontecer, mas em período curto. Entendeu? Revela as verdades, o que está vindo. Mas o escatológico fica muito além do tempo. Então, não seria uma parábola? Não, claro que não. Nem de longe. Então, porque parábola não é realidade. E aí é realidade. Então, ele mostra para um tempo muito depois, entende?
que fora de cogitação, não é algo assim que vai acontecer daqui a 10 anos, não. Para você ter uma ideia assim, por baixo, é provável que daqui a 50 anos nós não vivamos mais. Eu tenho uma ligeira impressão. O que é que você acha, João? Eu, porque o Senhor está tirando pessoas bem mais novas do Senhor para levar. Né? Daqui a 50 anos, né? Daqui a 50 Uma anos, última geração. é provável que nós já estejamos na glória. Já tenha morrido. Eu acho que eu não vivo mais 50 anos. Eu tenho uma ligeira impressão que eu não vivo mais 50 anos. A Bíblia fala que só é até 70, passar de ser... Passar de 80 já é. Alguns passam né? Mas entende a questão que eu estou falando? Então, se você tiver uma visão de um acontecimento daqui a 50 anos, é futurístico. E se for daqui a 500 anos? E se for daqui a 1000 anos? E se for daqui a mais de 1500 anos? Você está entendendo a questão? Então, quando ele teve a visão, ele teve a visão para um futuro com 1500 anos para frente. Entendeu a questão? Então, o que é que acontece? A igreja está vivendo isso na época? Eu não sei. Talvez ela tivesse alguns sintomas, ou que é o provável pelo fato da igreja ser dirigida a elas. Tá? Mas também eu posso analisar isso melhor, mas também ela apontava muito mais para o futuro do que para o presente. Eu fiz um estudo, um estudo deu assim, o parecer como aquela igreja tivesse vivido aquilo, né? E tem igrejas que falam da riqueza, esse tipo de coisa, né? É o que eu estou falando. Você tem poucas características do presente, mas você tem um aprofundamento muito maior para o futuro. Entende? Porque o livro é todo escatológico, então tudo que ele faz, mesmo que estivessem acontecendo no momento, mas ela não se limitava àquele momento. É como se fosse uma revelação. Do futuro, revelação futurística, que é chamada de escatológica. Porque o livro já disse em si que ele é uma revelação. A revelação. Entendeu a questão? Então você tem algumas características comuns para você ter uma base de entendimento e avança para frente. Tá? Por essa razão que nos alcança. Por quê? Porque no momento, para você ter ter um ponto de partida, e daí para frente você enxerga. Por exemplo, quando a visão Daniel consegue acompanhar na sua história, no contexto geral, 69 semanas, que estava dentro do contexto. E nas 69, o que é que aconteceu? O tempo parou. Ele para 69, e quando é que vai começar a 70 semana? Sério? Na sua pesquisa você não chegou nela, não? A 70 semana, ela dá início com o arrebatamento da igreja. Então você tem toda a história voltada em 69 semanas. E aí parou. Eu estudei das 7 igrejas. Então vamos juntos. Tá. Entendeu? Vamos juntos. Entendeu? Então, aí o tempo parou. O relógio parou. Aí quando o arrebatamento da igreja, aí inicia a última semana, que é chamada na visão dos 365 dias, ou 7 dias, que corresponde a cada dia corresponde a um ano. São 7 anos proféticos. Aí o que acontece com o arrebatamento da igreja? Miriam, Deus te abençoe, querida. O que acontece? José Amaro, que bom, Deus te abençoe, meu querido. E o que acontece com o arrebatamento da igreja? Vocês conhecem, eu já narrei esse aqui, outra questão. Eu vou citar, para depois a gente voltar ponto a ponto. Quando a 70ª semana, ela começa quando a igreja for arrebatada. Quando a igreja for arrebatada, o relógio começa a girar. Então você tem o primeiro ano do arrebatamento da igreja, corresponde ao primeiro dia. Aí você tem a igreja arrebatada, vai para a glória, bodas do Cordeiro, 7 anos na boda do Cordeiro, 7 anos boda do Cordeiro, 7 anos de tribulação aqui na terra. Ele diz que por 3 dias e meio os judeus serão enganados. E depois romperá esse acordo,
quando eles forem exigidos para adorar. Então ele rompe com esse acordo e daí para frente você tem mais 3 dias e meio de tribulação. 3,5 com 3,5 dá quanto? 7. Então cada dia corresponde a um ano. Então você tem 7 anos, tá, de tormento no geral. Sim, por que bodas? Por que chama bodas? Porque a bodas do casamento a festa durava 7 dias. Então nós vamos ficar, Jesus disse assim, não tomarei mais essa ceia convosco até aquele dia. Qual dia? O dia da boda, que é o dia do casamento da igreja com o Filho de Deus, com Jesus. Por causa desses 3 dias e meio, a morte vai ser presa. Aí a gente vai para os detalhes, tá? Mas agora o detalhe é o seguinte, você tem 3 dias e meio, eles fazem um acordo para que tudo pareça ser normal. No 3 dias e meio, que é os 3 anos e meio, ele vai exigir agora que seja adorado. Aí Israel vai recuar. Quando Israel for recuar, eles vão taxar Israel como traidor do contrato. E aí vão querer perseguir ele e mais alguns. Quando começar a perseguir Israel, eles vão começar a matar um, matar outro e tal. E aí vai durar uma guerra de 3 anos e meio. Quando chegar no final desses 3 anos e meio, vai ter a guerra do Armagedon, lugar espalhado, né, muito grande. Esse lugar, literalmente, geograficamente existe. Seria lá mesmo naquele lugar? Lá mesmo. Todos os líderes. Exatamente. Que é para acabar com Israel lá. Todos os líderes lá. Israel. E aí, quando eles vão para a guerra do Vale do Armagedon, aí eles vão exterminar. Quando eles estiverem próximo da ordem de comando, tipo assim, sabe, a contagem regressiva para soltar uma bomba, alguma coisa semelhante a isso, aí nesse momento, não, antes disso, nesse momento o céu se abrirá e Jesus voltará com a igreja e os anjos, tá? Voltará, todo olho verá, e ele com um sopro exterminará. Agora vem um sopro. E ele com um sopro exterminará os inimigos. E aí eles temerão. E a partir dali ele vai estabelecer o milênio, né, o julgamento, o milênio, e com mão de ferro reinará. Muito sério. Valdiné, Deus te abençoe, querida. Paz do Senhor. Amém. Antônio de Jesus, obrigado, Deus abençoe. Miriam, obrigado. Irmã Carmen, bem-vinda. Entende? Agora voltemos para os pontos, ponto a ponto, certo? Então, a Bíblia é o único livro do planeta em que a história é escrita com boa antecedência. Lê para mim. Então, bom sumário escatológico começaria com o arrebatamento, que é o rapto da igreja. Embora o texto-chave de Apocalipse seja 1:7, o que é que está escrito 1:7? Que diz, eis que venho com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos se... certamente, amém. O que é que diz agora? Nenhum... Luís 405, versículo de Apocalipse. Sim. Está explícito o termo arrebatamento. Ele não está explicando com detalhes. É por isso que algumas pessoas têm um entendimento errôneo. Algumas pessoas acham que quando Jesus vir, todo olho vai ver. Sim, mas na segunda vinda. A primeira é invisível. Que é o rápido. Entendeu? É como o imã atraindo o prego para si, né? O metal. E vai ver. Em qualquer lugar do planeta. Eu não vou... mas eu acho que não. Eu acho que é desconsiderado pelo seguinte fato. Cara de curiosa. Pelo seguinte fato, né? É provável
que distância não seja problema para o Senhor do tempo. Entende? Então ele pode simultaneamente vir ao mesmo tempo. Até porque a Bíblia diz que dois estarão dormindo. Isso quer dizer o seguinte, isso deixa claro que se dois estão trabalhando e os dois estão dormindo, nesse lugar que estão dormindo é noite, e no lugar que estão acordados, estão trabalhando, é dia. Então diz que um vai ser tirado e o outro vai ser deixado, demonstra a importância de entender que metade pode ir, ou seja, não é que tem que ser a metade, é que metade aí tem um sentido de chance. A chance que você tem de ir é a mesma que tem de ficar. Entende? Sim, quando a igreja for arrebatada. Vão enfrentar dificuldades. Não. O problema todo está aí. Aí a Bíblia vai continuar, a escrita vai continuar, o entendimento não. O Espírito Santo vai ser tirado do tempo. O Espírito Santo vai ter tirado. Porque ele sobe com a igreja. Ele vai fazer a recepção nos ares da igreja. Entende? Então, você vai, todo o seu entendimento vai ser de suas lembranças, do alguém que falou. Não vai ter ajuda externa do Espírito Santo. Hoje nós temos e Paulo diz que você não deve resistir ao Espírito. Ele pode ser resistido. Naquele dia ele não existirá mais entre nós. Pelo menos no aspecto ativo, né? Porque ele permanece como Deus em todo lugar, mas no aspecto ativo ele será retirado da terra. Diga. Todo mundo gostava dessa criança. Sim. Ele quer falar sobre arrebatamento, sobre luta, sobre guerra. Ele começou a botar na mente assim: Senhor, eu não quero ficar aqui, me tire deste mundo. Eu não quero viver, me tire deste mundo. Eu lembro que eu era novinha, só não sei a idade dele, porque eu fiquei Sim. Sempre ele chegava mais o pai na igreja, com o violão som dele. Quando chegava na igreja, matava todo mundo já. E ele começou a dizer: Deus, mentira, eu não quero ficar nisso, eu não quero passar por essa jornada. Um dia a mãe dele saiu, deixou ele com uma prima. Ele do nada, ele subiu na pia, mas de ver a pia cair, embaixo ele por cima, ele caiu por baixo até por cima. Isso foi fatal. Todo mundo acredita que Deus levou ele, devolveu o pedido dele. Sim. Porque ele começava a entrar em desespero, ele começava a falar sobre tudo isso, e as coisas que ia ter morte, ele começava a dizer: Deus, eu não Às vezes, Heron, tem crianças que Deus permite que ela tenha essa hipersensibilidade das coisas. E claro, eu estava dando aula essa semana, Nilda, e estava citando que muitas vezes saber demais dói, sofre. Saber o suficiente, mas saber demais. Algumas pessoas não saibam além do que devem saber. Então, às vezes, a sensibilidade faz a pessoa sofrer. Você já pensou se você, num momento como esse, desperta em você, Nilda, a sensibilidade do horror, do sofrimento sobre a volta de Jesus? Você vai ficar apavorado. Entende? Você vai sofrer demais por essa razão. Então, às vezes, tem pessoas que desenvolvem desenvolvido esse sentimento e elas, elas têm... Pois é. Isso. E hoje a gente está vendo o que acontece aí no Equador, o que está acontecendo na Ucrânia, o que está acontecendo em Israel, faixa de Gaza, está uma coisa cruel, né? Bom, então, volta para cá, porque a gente já terminando. Então, o que é que a gente... Paramos aonde? Bom, então... É isso mesmo, ainda está aqui? Misericórdia. Isso, então, Apocalipse não trata direto ou literalmente do arrebatamento da igreja, que é o rápido, né? Comprimir com força, atrair, não trabalha esse ponto, mas dá a revelação de Cristo em glória. Mateus, Judas
e Apocalipse descrevem isso. A tríplice divisão do livro, obrigado. A tríplice divisão do livro é clara, está lá em Apocalipse 1,19. Já abriu aí? Já, tá bem. Então leia aí para nós. 1,19. Escreve as coisas que tem visto e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Repete de novo, por favor. Escreve as coisas que tens visto. Que estão em vista. É isso pelo que está no literal e continua. E as que são, Sim. e As que te viu, as que são, que era do momento atual, e as depois, destas sim, hão de acontecer, futurística. Então você tem a visão da realidade, você tem a visão do entendimento, a visão da realidade e a visão do futuro. É de maneira assim muito clara, né? Esse é o ponto apresentado. Ô Jô, Deus te abençoe, querida, tudo bem? Então o que é que você percebe nesse aspecto? João, ele é ordenado a tratar das coisas, apesar das eminente presença, achou aí? Do elemento profético, faz a questão com apontar para frente. Apesar da eminente presença do elemento profético, também nos três primeiros capítulos, é onde a gente falou, tá? Que é voltado às igrejas, que dá esse retrato do mundo atual. Os 3 primeiros capítulos. Caso os 3 primeiros capítulos são primeiro Apocalipse 2? Não, primeiro capítulo, os primeiros capítulos. Apocalipse 1, 2 e 3. O que é que diz aí no seu epígrafe da primeira? Primeiro. Revelação de Jesus Cristo, Sim, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos sim. as coisas que brevemente devem acontecer. Vera Cleide, obrigado, querida prima. Pelo seu anjo, as enviou. Pronto. 2, capítulo 2. O qual testificou da palavra de Deus Sim. e do testemunho. Não, menina, capítulo 2, aquele letrinha maior, grande assim. Escreve Sim. ao anjo da igreja. Então ele dá as características das igrejas que é o raio-x de hoje, né? Futurístico do que vem depois. Capítulo 3. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve. Então ele descreve as igrejas, né, que estavam falhando, que estavam guardando e que estavam camuflando essas verdades. Então esses são os pontos. Então é aqui que a gente observa que João, ele é ordenado a tratar das coisas, apesar da iminente presença do elemento profético, também nos 3 primeiros capítulos, onde quase 100% já cumpridos. E capítulo 4 ao capítulo 22, só lê o 4, o início do 4. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como a de trombeta, ouvira falar comigo, disse: Só aqui, Sim. e mostrar-te-ei as coisas que depois desta devem acontecer. Pronto, então você estava na futura, agora tinha um ponto, né, do então, e do capítulo 4 para frente, você tem uma visão nítida do futuro caótico que Deus apresenta. Agora, vai lá para o capítulo 22, é do 4 ao 22. Aí tem do 4 até o capítulo 22. Capítulo 4, agora você vai para o capítulo 22, que é o final. Capítulo 22, capítulo 4. Minha tá doida para ler os versículos todos. Aí o que é que você vai ter aí? Você percebe que ele dá uma descrição riquíssima, com séries de várias sessões de 7 cartas, 7 selos, veio com 7 igrejas, 7 anjos, tá? E a sessão numerológica vai agressando. Como é que inicia o 2? E mostrou-me o rio puro,
Pronto. Tudo isso é o que vem para frente. O cristal é duro. Cristal é duro. Água como cristal não bate. Mas quando ele fala o rio de cristal, está falando o rio de água puríssima. Sem detalhes. Então, segue aqui a sequência. Outro detalhe aqui, a gente falou quase 100% cumpridos. A gente falou sobre as 70 semanas de Daniel. Quantas cumpridas? Esqueceram, meu Deus do céu. 69. Só falta uma. Quase 100% cumprida. Anote isso aí, que vamos perguntar depois. Indilda já está ali para anotar o número. Ok? Então, já cumprida, só falta uma semana para se cumprir tudo que está descrito aqui, ok? Então, do arrebatamento ao estado, aqui, do capítulo 4 ao capítulo 22, fala do arrebatamento até o estado perfeito, ao estado perfeito e eterno, que é o ponto final. Lê para mim, cujo cumprimento é futuro, confiável e certo, como certos são todos os desígnios de Deus. Então, Deus não é o homem para que imita, nem filho do homem para que se arrependa, operando ele, quem impedirá? Então, ele tem a última palavra, né? Esse é o ponto importante desse aspecto apresentado. Então, vamos para a definição, gente, só vou acabar com a definição só, mas vamos lá. Definição. A palavra escatologia tem origem em dois termos gregos, escátulos, que corresponde ao último, e logos, que tem a ver com estudo. Lembra? Teologia, então, logo de logia, tem a ver com estudo, tratado, ciência. Tá? Mensagem, palavra. O termo grego, cognato, que significa últimas coisas. Daí vem a expressão estudo ou doutrina das últimas coisas. Portanto, escatologia é o estudo sistemático das coisas que acontecerão nos últimos dias ou a doutrina das últimas coisas. A escatologia estuda os seguintes temas. Lê para mim. Estado intermediário entre a morte e a ressurreição. Arrebatamento da igreja. Nas duas etapas, né, invisível e visível nessa ordem. As semanas correspondentes aos anos, o período do governo milenar de Jesus, a última etapa do milênio, e o estado perfeito e eterno, que é a palavra final, né? Quando ele dá a definição de tudo isso. Como? Pode. Pode fazer a definição e me traga depois. Ok. Não. Tá lá, olha a ordem aí. Olha a ordem. Vamos lá. Escatologia. Não, vou começar de novo. Escatologia estuda os seguintes temas. Pois é. Primeiro, está nessa ordem. Primeiro. Não. Primeiro tema. Estado intermediário, qual é o nosso maior problema, qual é o nosso maior bicho-papão, é o que vem depois da morte. Então, ele trata do que acontece, chamado estado intermediário da morte. Estado intermediário é o período entre a morte e a ressurreição. Então, esse é o estado intermediário, essa é a definição que você não escreveu. Intermediário, estado. O segundo tema apresentado é o quê? Não. O segundo tema apresentado na ordem é... Vai lá, Heron, ajuda aí. Arrebatamento da igreja, que aqui não define, mas são em duas etapas distintas. A primeira etapa é o arrebatamento invisível, o arrebatamento da igreja de forma bem direta, ou seja, a vinda em duas partes. O arrebatamento é a primeira parte vinda de forma invisível. Primeira parte, que inicia a 70 semana. Inicia ali com o arrebatamento da igreja, o primeiro minuto da primeira semana, tá? Aí na sequência, depois desse arrebatamento, vem a grande tribulação, que é os 7 dias fechados,
né? Os 7 anos. Aí dentro da grande tribulação, no final da grande tribulação, aí vem que vem a volta dele em glória, que a gente não aparece aqui, a volta dele em glória, extermina os inimigos, estabelece o reino milenal. O reino milenal, depois vem, porque você tem o primeiro ato, que é a volta para o estabelecimento do reino milenal, e tem o julgamento final, porque, por exemplo, quando ele volta, na grande tribulação finaliza com a vinda dele em glória, ele aparece em glória e estabelece 2 tribunais, nós temos na Bíblia. O arrebatamento da igreja fala de um tribunal, quem consegue lembrar esse, vale 10. Primeiro tribunal é o tribunal de Cristo. Esse é para os santos receberem os galardões. Tribunal de Cristo. E quando ele vir, e que todo olho verá, para estabelecer o milênio, ele vai aparece, né, nesse ponto aí a gente tem um entendimento do desencadeamento do trono branco. Tá? Esse trono branco que vai fazer essa diferenciação. E depois você vem, depois do milênio, do ponto de vista geral, vem o julgamento final, o estado de perfeição, que aí já vem com o julgamento final de fato, quando não tem mais nada para depois. É o tribunal de Cristo e o trono branco. O trono branco. Primeiro tribunal, o tribunal de Cristo. E aí, o segundo tribunal é o trono branco. Trono branco. Que são distintos, tá? Em épocas e procedimentos. A gente vai entrar nos detalhes na sequência. Eu quero finalizar com a definição e o aprendiz. Está no tempo? Definição e aprendiz. Então vamos lá. Definição. A palavra escatologia tem a origem em 2. Eu já falei isso aí, não foi? Já falei, desculpa a vergonha. Porém, a palavra escatologia, no sentido de gosto por excremento, não tem nada a ver. Isso é se você pegar o dicionário e vou fazer pesquisa aleatória, você vai encontrar um monte de coisa distante daquilo que quer dizer. Tá? A escatologia também traz o sentido de gosto por excremento. Você sabe o que é excremento, né? Alguém lembra o que é excremento? Mas você sabe o que é a palavra técnica para o descomido? Descomido. Você come e depois você faz cocô. Descomido. Comido, descomido. Tá? Excremento. Excremento. Então, gosto por... Não tem sentido isso aí, tá? Se originou do termo grego, né? Que quer dizer excremento. Escatos. Bom, fechado. Agora, só para dizer que eu não iniciei, lê aí o estudo da escatologia bíblica. Só esse ponto para a gente ir para os melhores. O estudo da escatologia bíblica. No estudo da escatologia bíblica, é de caráter fundamental ter o cuidado em não apresentar, falsas interpretações, que esse é o problema. Evitando, com isso, questionamentos, especulações. Deus nos adverte dizendo que devemos manejar bem a palavra da verdade, segundo a Timóteo 2,15, porque a visão é ainda para o tempo determinado, não se sabe ainda, e até ao fim falará e não mentirá. Se tardar, espere-o, porque certamente virá e não tardará. Então, não se apresse. Há uma expressão que diz que quem crê não se apressa. Então, Deus tem o melhor para nós e o melhor de nós está por vir. E a Abacuque também falou um pedacinho, mas... Fala. Amém? Agora a aula de hoje. Aula de hoje. Misericórdia. Oxe, foi. E aí? Eu entendi que já foram 69 semanas cumpridas e só falta um. Só falta um. O que mais? Eu aprendi
Amém. Ezequiel. Amém. Estão dizendo que vão continuar vendo a live. Amém. A live vai estar gravada no meu Facebook, e lá no Instagram tem uma outra live de hoje de manhã. Porque eu entendi que os pastores são líderes espirituais da igreja. Chamado de anjos. Com relação às cartas da Ásia Menor, não é isso? E todas as Vai. profecias Foram. são cumpridas de Gênesis e Apocalipse. Não. A ordem é inversa. A outra é inversa. Todas as profecias de Gênesis são cumpridas em Apocalipse, para não confundir. Todas as profecias desde Gênesis são cumpridas. Desde Gênesis, são cumpridas em Apocalipse. Porque desde Gênesis você vem até o livro de Judas. Fechado? Pronto agora. Pode falar. Pode falar outra dizer? Pode. Eu aprendi que os 400 E 5 versículos do Apocalipse falam sobre o arrebatamento. não fala de Não forma fala. explícita sobre o arrebatamento. O que mais para a Nilda falar? Também a questão dos 7 anos de tribulação, que cada ano representa um dia. Isso, ou cada um dia representa um ano. E que no 3 anos e meio, Israel vai ser forçado a adorar. E aí eles não vão aceitar. Ele vai recuar a perseguição propriamente dita. Muito bem. Tem alguém aí querendo dar algum aprendizado aí para nós? Pronto, agora é com Nilda. Tiramos quanto, Nilton? Hoje a gente vai tirar 10 para todo mundo, né? Participando. Bom, então fechado. Só para lembrar, anota aí. A nossa próxima aula será dia 18, quinta-feira à tarde, 14 às 17. A nossa 14 a 14 e 17. Não. Eita. Será no dia 18, das 14 às 17. Das 14 às 17. A outra será no dia 20, no mesmo horário e ao vivo. E aqui. Aqui ou lá, né? Aqui ainda. Sei lá, veio na cabeça assim lá. Dia 20. Não, dia 20 que é no sábado. Aqui, ao vivo e em cores. Mas aí atrapalha, dia 20. Aí no dia 27, não, o dia 27 permanece. No dia 27 eu dou. Mas o dia 20 é aqui mesmo. Mas 20 Não. vai dar de 27. E o 13, sim, e o 13 eu dou no dia 27. 18 você vai dar aqui. Pronto. Então vamos lá, recapitulando. Em vez de 13, 20, 27 e 3, será 13, 18, 20 e 27. Para você só delatar as outras datas, né, Dilda? 20 e 27. Isso. E 27, aula dia 3. Vai combinar, né? Vai ser que horário? A princípio, sábado à tarde. A princípio, sábado à tarde, no mesmo horário, né? Online. Pronto. Quinta-feira à tarde, online. Sábado, aqui, ao vivo. Dia 27, online, no mesmo horário da aula de ao vivo. Fechado? O que foi? Tudo bem, gente? Um abraço para vocês. Qualquer coisa, deixa o recado, comente, pergunte, fale, que a gente fala com vocês.